Fala, Léo. Fala, Léo, tudo Tudo bom? bom? Deixa eu convidar o Gonella aqui. Grande Léo Gonella. Você vê que agora vai ser a live dos Léos, né? Ô, louco. Ah, ele Fala, aí. meu. Ah, ele Tudo bem? aí. Tudo bom, Léo? Grande Léo, Tudo Seja certo, bem-vindo. você? Seja bem-vindo. Obrigado. Bicho. Deixa eu colocar aqui a Cris também, para que a gente possa... Só um minutinho aqui, vamos lá. primeira live, Léo, sobre Primeira nesse live. formato, não? Eu tinha feito uma live de alongamento, mas nesse estilo, a primeira. Legal. Legal. Vocês já estão feras, né? Vocês já estão acostumados. Já tem até aqui, ó. Então, Peraí, peraí. Tá? Estamos esperando, Cris. para o pessoal que está entrando, a gente vai fazer uma live hoje sobre ginástica laboral, né? Então eu peço para vocês clicarem no Oi, gente, boa aviãozinho. noite. Boa Boa noite, boa noite, noite, Cris, Cris. tudo bom? É que eu tava atendendo uma pessoa e tava de máscara. A hora que eu tirei a máscara, tirei o fone, tirei tudo ao mesmo tempo, mas tá tudo em ordem agora. Ah, legal, Cris, legal. Continua, Léo, você estava explicando aí. Vamos lá. Então, para o pessoal que está entrando, a gente vai fazer uma live sobre ginástica laboral. E a gente está chamando umas pessoas muito especiais para a gente, né? A gente, por enquanto, tá a Cris e o Léo, depois outras pessoas que são bastante especiais para a gente também vão entrar. Então, para quem puder, clica no aviãozinho. Para quem tiver online na lista de vocês, manda que vai ser bem legal. Boa. Inclusive, Léo Gonella, você já tá famoso, Léo, pelos vídeos lá no YouTube. Tem gente que É. te conhece aí, vai aproveitar para Ô, matar a jura? curiosidade aí. É Ô, que verdade. legal, bacana. Vou tentar responder as perguntas, né? Não, vai. Boa, boa, Léo. Eu só vou pedir para Cris, se você puder, Cris, deixar assim na Tá. É que eu tava tentando arrumar aqui meu pedestal. tripé, mas ele não deixa o celular em pé. Eu vou ver o que eu faço Essa aqui é a pra deixar. desvantagem. Que pode ficar na mão mesmo. Hoje a gente vai fazer um bate-papo, não se preocupa não. A gente queria realmente trazer essas pessoas que são bem próximas a gente, bem próximas à ginástica laboral, para que todos que nos assistem vão assistir, possam ter o contato com professores que já atuam na área há algum tempo, né? E acho que seria legal, Léo, a gente começar a falar um pouquinho conceitualmente, né? Que a ginástica laboral, ela tem uma aplicabilidade aí já há bastante tempo, né? E tem alguma história que a ginástica laboral ela foi inventada lá no Japão, foi aprimorada nos Estados Unidos, mas de uma certa maneira a ginástica laboral ela vem se alterando ao longo dos anos, né? Conforme todas as mudanças dentro da atividade física vem acontecendo e também dentro do ambiente corporativo. Então, essas atividades começaram em fábrica, depois as atividades foram migrando para o escritório, aí começaram as atividades dentro de call center, e a gente tem visto algumas mudanças acontecerem nesses padrões da ginástica laboral, né? Até mandaram lá, não sei se o Léo viu, mandaram uma pergunta se ginástica laboral é só alongamento, né? Então a gente vai falar um pouquinho a respeito desses conceitos, dessas mudanças que a ginástica laboral vem sofrendo. Tem muita gente que diz que a ginástica laboral é commodity, né? Que a ginástica laboral é algo que não tem diferenciação, que é só uma questão de preço de empresas mais baratas ou mais caras. E a gente vai abordar tudo isso, né, Léo? Não sei se... Quando eu falo Léo, eu vou fazer assim, tá, Gonella? Eu vou chamar o Lopardo de Léo,
Chamo você de Gonella. Aí você chama o Tá bom. Leopardo de Leopardo e o Leonardo de Leonardo. Aí fica mais fácil. Fechou. Combinado. A Cris é a Combinado, única melhor. pessoa aqui que tem mais tranquilidade para falar, né? Para ser chamada. Mas dá um oi aqui para todo mundo, né? Para Marina, para Ellen, Luciano Ribeiro, Domênica Costa, a Carla, Sebastião, Laércio, Marcelo, e acho que é isso aqui. O André, Manuel, que entrou agora. Manuel, Amélia. Tem bastante gente. Legal, gente. Legal que a gente tem muitas pessoas queridas, além daqui da Cris e do Léo, muitas pessoas queridas assistindo também. Pessoal, para começar a bater um papo com o Léo Gonella e com a Cris, por que a gente convidou o Léo Gonella, a Cris e outras pessoas queridas aqui? A gente fez uma live sobre ginástica laboral, deve ter uns 2, 3 meses. Para quem não sabe, né, esse ano completa 20 anos que eu trabalho com ginástica laboral. E aí a gente entrevistou a Cláudia, que foi a pessoa que me deu a primeira oportunidade com ginástica laboral. E uma das coisas que ela falou muito é do comprometimento. Para a ginástica laboral dar certo, ela precisa de um comprometimento. Então a gente chamou pessoas extremamente comprometidas para falar um pouquinho dessa mudança da ginástica laboral. Porque assim, a Cris, a hora que a gente entrou, a questão do celular, do tripé, tenho certeza que vocês podem compartilhar isso. A gente estava lá até março fazendo a ginástica laboral presencial, de repente, online, vídeo, a gente não sabia como gravar, e vai gravar, passa o cachorro, o vizinho, buzina, o tio da pamonha, na hora que você está gravando, vai naquela hora, quem tem criança, a criança abre a porta. Eu queria que vocês dividissem um pouquinho disso, né? E são pessoas extremamente experientes, né? O Léo já está com a gente, acho que há mais de 7 anos, né, Léo? A Cris está um pouco menos, mas tem 8 anos, e eu já trabalhava antes disso. Então, passar a bola para vocês. Queria que você falasse, Cris, primeiras damas, né? Um pouquinho, como é que foi esse processo para você de adaptação a coisas novas? Para mim foi difícil. Foi difícil porque eu gosto do contato. Porque muitas vezes eu chego na empresa com alguma coisa programada, né? Eu chego lá com algum objetivo e chegando lá eu tenho que mudar tudo. Porque eu chego, eu converso, aí, porque hoje a gente só queria fazer alongamento, porque não sei o quê, porque como eu pego turno, né? Eles trabalharam a noite toda, então depende muito de como foi a noite. Então, as noites mais tranquilas, obviamente, eu consigo passar algum conteúdo que agita mais. Coisa que eles não gostam também. Eles não querem muito agito porque eles querem dormir quando chegam em casa. E eles dizem que quando eu passo alguma coisa muito agitada, eles ficam acelerados e não querem dormir, né? Então, essa parte do online, né, de gravar vídeos, para mim foi bem difícil mesmo. Vocês sabem, né, já falei. Mas você sabe, Cris, que essa é uma das práticas que nós desenvolvemos junto com vocês, né, que quando nós vamos fazer qualquer serviço, a gente precisa entender a particularidade, não só da empresa ou da cultura organizacional, mas a gente precisa entender a particularidade do turno, a particularidade do setor, a particularidade do indivíduo, né, para que a gente possa fazer as atividades de uma forma mais específica e que tenha resultado. E aí eu entro, Léo, até fazendo uma pergunta para o Gonella, porque o Gonella ele tem uma larga experiência em trabalhos tanto em fábrica quanto em escritório, né, Léo? E o que eu gostaria de saber de você, assim, a tua visão, né, trabalhando numa fábrica, com pessoas que têm um esforço físico mais extenuante, como que você vem na questão técnica, né, em relação ao trabalho, como que você
gosta de atuar nessa área? Então, na fábrica, é muito diferente, né? A parte da fábrica é a parte comercial, né? As pessoas na fábrica, elas sempre falam que elas precisam de alongamentos para as costas, para a coluna, para a parte dos músculos da coxa, a parte posterior. E as pessoas do comercial demandam outro tipo de alongamento e aquecimento, né? Mas para os músculos do antebraço, punhos, mãos, posterior da coxa também, panturrilha, porque elas ficam muito tempo sentadas, né? E o que você falou é verdadeiro. Você tem que trabalhar nas duas pontas de formas diferentes, né? Semana passada mesmo, eu estava, que nem a Cris falou, eu estava com uma aula programada, aí duas pessoas da fábrica me falaram, você tem exercício para as costas hoje? E aí eu passei os exercícios para as costas, e é o que a Cris falou também, quando você está ao vivo, presencialmente, é diferente. Você sente o feedback da pessoa, você sente se a pessoa está gostando ou não está gostando, né, Cris? E eu, online, no meu caso, eu trabalho online, as pessoas eu não vejo as pessoas, né? Então a câmera é como se fosse uma pessoa. Então eu tenho que imaginar que ela esteja gostando ou não, entendeu? E quando você trabalha online com alguém ali fazendo junto, você dá para sentir esse feedback, né? Mas assim, as diferenças são grandes, assim. Dado comercial. Então, e também... Pode falar. Desculpa, Cris, pode falar. E já aconteceu e acontece muitas vezes de eu chegar lá e eu dar 3 aulas diferentes. Porque eu chego... É o que eu falei, eu chego com uma programação. Aí eu chego num setor, aquele setor trabalhou demais a noite toda. Eu quero só alongamento. Aí eu dou alongamento. Aí eu vou tentar passar o que eu tinha em mente para um outro setor. O administrativo, ele é muito, assim, peculiar, porque a maioria são mulheres, elas não querem suar, elas não querem despentear, elas não querem amarrotar. Então, às vezes eu chego lá com uma proposta, não quero. Aí toca eu mudar tudo de novo. Então, assim, nunca você consegue fazer exatamente aquilo que você programou. Eu chego lá, na maioria das vezes eu pergunto, eu converso antes. Eu queria, antes de você falar, eu acho que você vai até tocar nesse assunto da questão da periodização, talvez. Mas se não for isso, depois eu falo. Mas manda bala, manda bala. Eu acho que o Léo Gonella, que gosta de futebol, né? Ele vai lembrar, você deve lembrar daquela entrevista do Palaia, do Palmeiras, aquela auto-entrevista, né? Então, eu vou usar esse exemplo para fazer um auto-elogio, porque eu sei que tem gente aqui da área de ginástica laboral, nós divulgamos no grupo de ginástica laboral, e nós entendemos a ginástica laboral, nós, G Laboral, dessa forma. Por exemplo, o Léo e a Cris são profissionais experientes, eles têm um repertório de atividades, e muitas vezes precisa mudar a aula, deve mudar com base em todos esses conceitos. Não só ergonômicos, né, que é a questão de postura, a questão do dia, a questão da roupa, a questão que às vezes naquele dia as pessoas têm mais trabalho. Então a gente confia que a pessoa tenha todo um repertório para adaptar a aula àquilo que as pessoas precisam. E, lógico, a gente também tem a questão ergonômica, tem as questões maiores, e de tempos em tempos vocês fazem, né, para cada setor, como a Cris falou, uma aula diferente para cada setor, né? E é interessante, Léo e Cris, o Walter colocou aqui um aspecto que acontece muito, e acho que o Léo e a Cris também trabalham em fábrica, eles podem falar a respeito. Muitas vezes o sujeito fica com uma certa timidez para fazer alguns exercícios, ou até mesmo a massagem, quando alguns homens não querem se tocar. Isso geralmente acontece, né, ali nas fábricas, né? Mas só retornando um pouquinho, e depois eu queria que vocês dois comentassem sobre essa questão da timidez, né? Porque às vezes a Cris falou uma coisa que é muito típico de quem trabalha em escritório, da mulher que não quer, às vezes está de salto alto, não quer fazer um certo exercício, ou do próprio homem que está de terno, vai para uma reunião, não quer amarrotar ali a camisa.
mas nós somos profissionais de educação física e também o profissional de fisioterapia que trabalha nessa área. Não vamos entrar nessa guerra nem aqui e nem depois, mas nós acabamos sendo profissionais muito flexíveis, né? Então a gente tem essa flexibilidade. E entrando um pouquinho na questão mais técnica, que a periodização, tanto eu quanto o Léo, nós pensamos que a periodização no ambiente corporativo ela se torna um pouco mais complicada, porque você não consegue, por conta de turno, por conta de falta, por conta, muitas vezes, de não ser todos os dias a atividade, você não consegue realizar uma periodização completa. Às vezes há rotatividade de colaboradores. Então, a nossa experiência mostra que se você tiver dentro dessa experiência que os professores têm, tiver essa flexibilidade de poder mudar a aula, mesmo que seja em cima da hora, mas vocês já têm essa aula na manga, isso traz tanto para os alunos quanto para o resultado para as empresas, traz bons resultados, né? Sim, eu acho também assim que o que acontece às vezes a gente chega lá com uma disposição e eles não estão com a mesma disposição que a gente, principalmente o meu horário, que eles já trabalharam a noite toda, então eu chego lá, eles estão cansados na maioria das vezes, se a noite foi muito difícil, então eles são mais resistentes para fazer, então você tem que ter aquele convencimento, né, de chamar, tal. E com a pandemia ficou bem difícil a gente trabalhar com uma diversidade, assim, porque não tem muito o que fazer. Você não pode pôr a mão no chão, você não pode pôr a mão na parede, você não pode tocar no outro, você não pode usar material. Então a gente fica bem limitado, né, para dar aula. Então, assim, o que eu costumo fazer, assim, eu chego com o meu som, eu falo, o que vocês querem ouvir? Né? Aí um quer rock, o outro quer uma música mais tranquila, e eu, não, vamos tirar o paroim, peraí, vamos ver o que a gente vai fazer. E procuro fazer alguma coisa que agrade a eles, né? E que eles tenham vontade de fazer, né? E a questão da timidez, isso acontece também quando a gente vai dar aula em dupla, um não quer pegar no outro, aí começa aquelas brincadeiras, aí eu entro na brincadeira também, não sei o quê, entendeu? E na maioria das vezes dá certo, né? Porque eles são, assim, bem legais nesse sentido e eles entram aí na brincadeira. A questão dos materiais, a questão nós ficamos muito limitados mesmo, né? Não pode levar material, você não pode fazer em dupla. Então a gente tem que ter um repertório maior, inventar dinâmicas. Eu gosto muito de dinâmicas, né? E então você tem que inventar dinâmicas com as pessoas sem tocar em ninguém e sem pegar em nada, né? A questão da timidez, uma pessoa uma vez me falou isso, que ela adorava fazer exercícios, só que ela não se sentia confortável em participar, porque ela não queria se expor, né? Era uma mulher. E não sei os motivos, mas assim, existe muito isso, né? E a questão também dos setores. Você tem que chegar, nós temos que chegar todo dia, nós temos que abordar as pessoas de uma forma simpática, convencê-las a participar da aula, fazer uma aula muito boa para elas voltarem. E tem dias que, vamos supor, fechamento de mês, as pessoas estão pilhadas. Às vezes você chega, dá boa tarde, bom dia, as pessoas nem te respondem. Mas isso faz parte do jogo. Então você tem que entender que há dias e dias que as coisas vão ser melhores que as outras, né? Então você tem que ter esse repertório mesmo. Saber jogar, né? Ter um jogo aí. Legal. Tem que saber cativar. Cativar, exato. Cativar aquele que é mais, assim, sisudo, que você chega lá, o cara não te dá nem bom dia. Igual eu voltei da pandemia, aí eu cheguei lá no setor assim, bom dia, gente! Assim, todo animado, o cara fez assim, nossa, você é aqui? Eu fiz assim, bom dia pra você também, que saudade que eu tava. Porque assim, você tem que, né? Você tem que ter esse jogo de cintura, né? Eu acho que dentro dessa...
dessas mudanças que estão acontecendo, e até o nome que a gente colocou ali para a live é o futuro da ginástica laboral. Por que o futuro da ginástica laboral? Né? Não é só a questão da pandemia. Como havíamos falado já lá no início, a história ela é contínua, então ela vai oscilando para cima, para baixo, para direita, para esquerda, para centro, né? Em todos os espectros, né? Então, hoje a gente tem questões de acessibilidade que não tinha 20 anos atrás. Hoje a gente tem a questão de reconhecimento em relação a gêneros, tem a questão hoje com relação à pandemia, que acho que é o que mais traz assim, a mudança mais tangível, né? Eu vejo até o Gonella, viu, Cris? O Gonella é um cara que vai dar aula pra gente de como lidar com a câmera, porque, olha, ele trata a câmera super bem, assim, eu nunca vi uma pessoa tão boa para lidar com a câmera. Eu faço as edições aqui das aulas dele, né? E o Léo é muito bacana, assim, você sente vontade de fazer aula, é bem bacana, bem legal. Uma É que coisa ele que eu se acho sente à legal. vontade, né? Eu não me sinto à vontade. Dá boa noite pro o Will, entrou aqui também, né? Dá boa noite para ele, fez uma live com a gente sobre saúde financeira. Boa noite pro Leandro também. Obrigado, Leandro, por ter participado aqui com a gente. Eu queria aproveitar, a gente vai chamar outras pessoas também, mas eu queria fazer um grande elogio pro Léo Gonella. O Léo, quando entrou, foi um cara extremamente humilde, né? Tava começando, correu atrás, né? Sempre com um sorriso no rosto, buscando atividades e hoje em dia você passa com ele na empresa, se o Léo se candidatar a vereador, olha, ele ganha, né? Eu ganho. Mas eu também quero agradecer a vocês, né? Vocês que me deram a oportunidade, através do Serginho, que me indicou, né? E porque assim, eu não sabia nada. Eu falei para vocês, não sei dar aula, né? Eu tinha me formado tudo e vocês me deram a oportunidade. Pô, ainda bem, obrigado pela oportunidade. Não, o Sérgio, quando o Sérgio indicou o Léo, já foi meio caminho andado, né? E aí a gente conheceu, foi a outra metade do caminho. Aí ele falou que era corintiano, voltou metade para trás. Tinha que ter um defeito, né? Nossa. Mas, brincadeiras à parte, eu queria que cada um de vocês, a gente trabalha com laboral há muito tempo. E tem um certo mito que a laboral não serve para nada. Vocês já ouviram isso? Não, a laboral, aquele alongamentozinho, 5 minutos, isso aí não serve para nada. Então, eu queria que vocês contassem, se possível, cada um caso que vocês tiveram de pessoas que, através daqueles 5, 10, 15 minutinhos de vocês, tiveram alguma mudança aplicável à vida delas, né? Tanto a Cris quanto o Léo são profissionais extremamente competentes em diversas áreas, não só na laboral. Trabalham com corrida, trabalham com outras atividades também. Então, se vocês puderem, eu vou passar para o Léo falar primeiro agora, só para mudar um pouquinho a ordem, depois eu deixo para a Cris. Teve uma vez, né, um rapaz de uma das empresas, ele me abordou, ele nunca tinha feito aula, né? Ele me abordou e falou assim, ó, eu sinto dores nas costas. Será que a laboral, eu praticando a ginástica laboral, isso vai me ajudar? Ele nunca tinha feito, não sei por quê. Eu falei assim, por que você não tenta? Né? Tenta, faz todas as aulas, é a dor nas costas que ele tinha. Daqui a um mês você me fala se vai aliviar a dor ou não. E aí, ele, depois de um mês, ele me falou, obrigado, aliviou bastante. Ele gostou também do contato dele com os funcionários, os colegas de setor dele, né? Então ele me agradeceu muito, porque eu acho que ele era um pouco tímido também. Ele não acreditava muito também que o alongamento, aquecimento, dinâmica, que isso resultasse em alguma coisa boa para ele, né? E aí eu desafiei ele, eu falei assim, ó, tenta fazer, mas faz todas as aulas. E daqui a um mês você me fala. Ele fez e gostou, falou que a dor aliviou. E quando a gente ouve isso, é muito gostoso, né? Quando uma pessoa fala que diminuiu a dor dela por conta dos seus exercícios, é muito gostoso. Né? Viu, Léo? Só para te atualizar aqui, a Amélia tá falando assim, parabéns ao Léo, gostamos muito das aulas dele. Tá vendo que já tá fazendo sucesso no YouTube aí, né?
Obrigado, valeu. Cris, é Só, com você. nós vamos perder. Então, eu acho assim que para muitos a ginástica laboral ela é a porta de entrada para outras atividades. Porque tem pessoas que não fazem nada e aí, de repente, entra numa empresa que oferece a ginástica laboral. E a pessoa se sentindo bem, ela vai procurar fazer alguma coisa fora dali, né? Então, assim, algumas empresas, como é o caso que a gente está, tem fora, tem o grupo de corrida, tem o futebol, mas muitas pessoas vão procurar outra atividade também, por conta da ginástica laboral que começou a plantar a sementinha ali, né? Então, assim, eu acho que a maioria se sente bem realmente com os alongamentos, porque passa mesmo a maior parte do tempo ou sentado ou andando pela fábrica, que é o caso de quem trabalha em fábrica. Então, eles aguardam essa hora do alongamento, porque é a hora que alivia, né? É uma hora que eles falam assim, nossa, eu estava com uma dor na lombar, aí você vai lá e faz lá um alongamento. E eu sempre falo para eles, gente, vocês não podem fazer só aqui, né? Em casa, se puder, faça também alongamento, procure alguma atividade para fazer. Então, eu acho que a grande maioria se sente bem, sim, com a ginástica laboral. E é o que eu falei, é uma porta de entrada para outras atividades. Igual o caso de pessoas que nunca tinham feito corrida e na aula de laboral, vamos fazer, a gente convida, a pessoa vai e faz a aula e gosta e começa a participar dos grupos, né? Eu Aí, acho isso bem legal. tá, a Sara tá aqui para comprovar o que você está falando. Ela está dizendo aí que esses 10, 15 É. minutinhos de laboral fazem muita diferença no dia. E aí eu faço, Léo, a gente não combinou, mas eu faço agora elogio à Cris. Porque a Cris é uma profissional que tem uma flexibilidade, tanto na questão das aulas, quanto ela engloba outros conhecimentos também. Ela trabalha com a gente dentro do futebol dos funcionários, no grupo de corrida, com a ginástica laboral. A gente está fazendo algumas atividades em relação à parte online, né, com ela também. Ela, no começo, ficou naquela coisa mais, eu não consigo, mas foi lá, dá uma super aula, super bacana. Eu já fiz algumas aulas dela, inclusive, que ela fez com cones, muito bacana. Então, fazer esse elogio também com toda essa versatilidade da Cris, que é também comum ao Léo. Perfeito. Deixa eu só fazer um comentário que eu acho que é importante. Tem uma parcela da população que tem uma resistência para fazer aula de ginástica laboral. Isso daí, pela nossa experiência, vem lá de um trauma na educação física escolar, a gente sabe que não era feita da melhor forma, a pessoa ficava de lado, aí ela não quer se expor, às vezes tem vergonha de fazer atividade. Então, nós, sabendo de tudo isso, a gente vai conquistando aos poucos. Tem a questão que em algum momento alguém colocou dos gestores, quando o gestor ajuda, tudo fica mais fácil, a gente sabe disso. Esse é um dos pilares que nós trabalhamos. E uma outra coisa que a Cris falou que eu acho fantástico, assim, a ginástica laboral, às vezes o pessoal quer fazer de uma atividade de 10 minutos uma coisa de combate ao sedentarismo. Não é essa a proposta, né? E aí quando o Léo falou da questão da periodização, para quem não é da área, a periodização é uma questão relacionada ao treinamento esportivo, né? Então muitas vezes se a gente mistura um conceito de treinamento esportivo com um conteúdo de prevenção de lesões, de promoção de saúde, gera uma confusão e quando você vai medir o resultado ali, você não alcança, né? Porque a proposta não é essa, né? Então, é importante a gente ressaltar para que serve a ginástica laboral. Tem os benefícios que vocês já falaram, e para não ter essa confusão mesmo, né? E a Cris colocou uma coisa muito, muito importante, né? De que esses 10, 15 minutinhos são as sementes de outras atividades que as pessoas vão procurar muitas vezes fora da empresa, né? Então, quando nós apresentamos a atividade física e a OMS
A gente até falou sobre isso no finalzinho do ano passado, ou no comecinho desse ano, agora eu não me recordo, mas esses 20 minutinhos, 30 minutinhos no dia, que a pessoa consegue fazer às vezes até consegue fazer 2 aulas, faz uma grande diferença, né? E dentro da perspectiva de futuro, muita gente fala, que nem eu estava dizendo, ginástica laboral é um commodity, ou a ginástica laboral vai desaparecer. No nosso ponto de vista, isso não acontece, porque a ginástica laboral é um dos serviços mais, por ele ser massificado, ou seja, por ele atingir um número de pessoas maiores, ele é uma atividade, dependendo da criatividade e inovação, ela não termina. Ela não termina. Pelo contrário, ela se autopromove. Deixa eu aproveitar. Léo, deixa eu aproveitar. Fico muito feliz. Eu estou vendo que o Dado Fontes, né, da BQV e da Laborfit, entrou na nossa live. Poxa, o Dado é uma das referências da ginástica laboral no Brasil. Nós admiramos muito o trabalho do Dado. Nos encontramos na Natura aquele dia, foi super legal. Então, para nós é um grande prazer tê-lo aqui na live. A gente sempre trata os nossos concorrentes como amigos, porque a gente aprende muito com eles, e o Dado, desde lá do início da G-Laboral, foi uma grande referência para a gente aqui. E dar um oi também para o Genilson, que acabou de entrar, grande maratonista, e a gente fica muito feliz de ter essas pessoas aqui junto com a gente. Enfim, Léo, você está na coordenação. Eu não sei se a Pri, né, nossa colaboradora, eu acho que ela está aqui na live também. Eu não sei se a Pri puder dar um joinha para a gente chamá-la para a live. Eu não sei se o Léo ou a Cris, se vocês estão com horário reduzido, se a Pri tiver à disposição para entrar, a gente gostaria de convidá-la. A Pri é uma colaboradora nossa que ficou mais de 10 anos na empresa, né? Então, para nós, assim, a G-Laboral vai completar 14 anos agora na metade do ano, né? Então, nós fizemos questão de chamá-la aqui. Eu não sei se nesse momento ela está à disposição. Quando ela tiver, ela faz um joinha aqui que a gente chama para participar online com a gente também. A família toda também... aqui, viu, Léo? Tá o Genilson e o Gilmar aqui. Aí, a Cris, o Genilson... a Cris pode dar um oi também. Os meninos, saudade. Se tudo der certo, Genilson, vou acompanhar o 70K lá, viu? Muito inspirador. Eu acho que esse trabalho com atividade física, o Genilson incentivou muita gente a fazer atividade física, né? Nós, como professores de educação física, uma das grandes metas é que as pessoas deixem o sedentarismo. Saiu ontem uma nova pesquisa, já saíram várias pesquisas mostrando que, se não for a principal causa do agravamento do Covid, é uma das maiores causas. Então a gente precisa erradicar o sedentarismo. Eu e o Léo, a gente estava conversando ontem, ficamos a tarde inteira falando de como a gente pode diminuir o sedentarismo. Conseguimos isso nas empresas que a gente trabalha, e uma das pessoas que ajudou muito foi o Genilson, né? Quando você tem uma pessoa engajada que nem ele, incentivando as pessoas, ajuda muito. Léo, a Pri deu um joia aqui, eu vou chamá-la. Tá. Você quer chamar? Eu posso sair, você chama, só que eu não sei se eu saio. Eu acho que se você sair, você derruba. Derruba eu a live. Acho, não sei. Derruba a live. Derruba a live. Eu posso sair e você chama a Pri, ou se o Léo ou a Cris estiverem com um horário mais reduzido. Vocês sabem, se precisar sair para entrar outra pessoa, não tem problema para mim. Vamos tirar 2 ou 1? Um? Tanto faz. Essa é uma ginástica laboral aqui, ó. Ô, Léo, se for 2 ou 1, tem chance de ganhar. Se for nos pênaltis, palmeirense aqui, acho que vai perder. Né? Se for o Rony pra bater, né, Léo? Então eu tô em desvantagem, porque nos pênaltis vou perder, de qualquer jeito. Você é palmeirense também. Pode ficar 2 homens e 2 mulheres também, né? Vocês sabem. Tá, perfeito, Léo. Então, te agradeço. A gente vai chamar você mais vezes aqui. Você viu os comentários sobre as suas aulas. Obrigadão. Deixa eu só, Léo, ficar por aí. eu só vou pedir um favor para você. Fala o seu Instagram, que pro pessoal acompanhar você lá também.
Meu Instagram e Facebook, Léo Golnella. Léo Golnella com 2 L's. Pessoal, obrigado por vocês terem me chamado, adorei. Obrigado, Cris, não te conhecia também. Prazer. E quando vocês precisarem, é só me chamar que eu topo. E obrigado de novo pela oportunidade que vocês me deram. Valeu, Léo. Lá É isso. em 2013. Obrigado, Léo. Valeu. Tamo junto, valeu. Abraço. Tchau, cara. tchau. Então, Abraço. vou pedir. Vamos lá, vamos tentar aqui. Se precisar entrar mais alguém também e eu precisar sair, não tem problema. Não, eu só acho que o Léo vai ter que sair. Você vai ter que sair. É isso. Para que eu possa conseguir aqui. Poxa, enquanto a Pri tá entrando, o Dado, quando você quiser, só marcar que vai ser um grande prazer pra gente fazer uma live com você. Tem acompanhado as lives da BGL, poxa, grande prazer. Acho que a Pri deve estar entrando. Não sei se você sabe, Cris, a Pri é de Americana, né? Próximo a você aí, em Paulínia. Seja bem-vinda, Pri. Boa Boa noite, noite. Boa noite. Tudo bom? Tudo bem? Tudo jóia. A gente está agora aqui em várias cidades, né? Estamos em 4 cidades diferentes. Então, o Léo está em São Paulo, a Cris em Paulínia, a Pri em Americana, e eu estou em Americana também, só que Americana, realmente, eu tô aqui nos Na Estados Unidos. América. Na América. Legal. Seja bem-vindo, Pri, seja bem-vinda. Obrigada, Léo, obrigada. fica à vontade aí para você manejar o... Legal. Pri, eu acho que a gente fez questão de te chamar, né? A Pri foi a colaboradora que ficou com a gente mais de 10 anos, né? Acho que a gente começou a trabalhar em 2009. Isso mesmo. Infelizmente, o ano passado, a gente precisou encerrar o nosso vínculo formal, né? Mas espero que em breve estejamos juntos novamente. Estamos na torcida. Vai dar tudo certo, né? Eu vou fazer algumas perguntas para você, Pri. A gente estava falando um pouquinho sobre a questão do online, né? O online é uma solução para o momento que a gente está passando em muitos lugares, né? Realmente, pelo que nós temos visto, essa deve ser a pior fase. Se Deus quiser, vai melhorar. E aí o online acaba sendo uma solução. Mas a aula ao vivo, ela tem algumas coisas que vocês têm de experiência que são muito mais ricas do que fazer no online, né? Por isso que a gente fez uma entrevista que está até aqui no Instagram nosso, com o pessoal lá da USP, perguntando o que a gente achava de aplicativo, aquela que liga uma tela no computador, fazendo alongamento, que isso ia acabar com a ginástica laboral. Quem tem experiência como vocês de ginástica laboral, vocês sabem que aqueles 10 minutinhos mudam o dia da pessoa, né? E 10 minutinhos por dia mudam um mês. Então, Pri, para fazer a primeira pergunta para você, queria que você falasse um pouquinho, que a gente perguntou para o Léo e para a Cris, dos benefícios que você viu na sua experiência de mais de 10 anos com ginástica laboral. Algum caso no dia a dia? Oi, boa noite, pessoal. Vamos lá. Eu conheci a Laboral na faculdade. Eu fiz estágio um tempo e logo que eu me formei eu já comecei a trabalhar com vocês. Então, assim, desde o começo eu me encantei com a ginástica laboral. E então, assim, contato mesmo eu tive quando eu entrei para trabalhar com vocês. E para mim, assim, foi uma experiência maravilhosa, porque muitas pessoas chegavam em mim e falavam assim, mas eu tenho vergonha, não faço nada, nem uma caminhada, eu não sei nem erguer o braço. Aí eu falei assim, por que você não tenta, né? E foi o que aconteceu olha, posso contar que foi mais de 5 pessoas que realmente foi a timidez que a pessoa venceu. E dentro de 5 pessoas, 2 acabaram até indo fazer atividade comigo fora da ginástica laboral. Então, assim, isso pra gente é muito bom. A pessoa venceu a timidez, além dela de reclamações diárias. Eu sinto desconforto, é ombro, é coluna, é perna, eu fico muito tempo sentada. E realmente vem os resultados positivos que a pessoa fala, nossa, lembra aquela dor que eu comentei com você, que eu sentia? Então, aquilo lá passou, valeu a pena, né? Então, isso a gente fica muito feliz de ver que a gente tem um impacto bom na vida das pessoas, né? Não é só,
Ah, tô só esticando o braço. É bem legal isso. Cris, eu vou passar a bola para você, mas só fazer um comentário no que a Pri falou. A questão de dor, né, de bem-estar, é como se fosse muitas vezes uma questão de segurança de um avião, por exemplo. Vou fazer aqui dar um exemplo. Por exemplo, quando a pessoa tem dor e melhora, é uma coisa, todo mundo percebe que melhorou. Mas e quantas pessoas evitaram de ter dor, né? Quantas pessoas fazendo a ginástica laboral evitaram LER, evitaram DORT, o que a Pri falou, né? É um hábito angular que muda outros hábitos. Então a questão do avião, assim, quantos aviões deixaram de cair pelas medidas preventivas e de segurança? Isso não é notícia, né? Então muitas vezes, a ginástica laboral são só aqueles minutinhos, mas que tem todo um estudo, todo um preparo, e não é só a parte física, né, Léo? Acho que isso é importante falar. E a questão social também, né? A mental. Às vezes a pessoa não está num dia legal, fez aquela aula e mudou a chavinha. Você já teve casos assim, Cris? Então, a minha experiência com ginástica laboral, ela não é tão vasta, né? Eu vim aí de academias e tudo mais. Então, o que eu procuro fazer é assim, o que eu mais faço quando eu chego, eu sempre pergunto se tem alguma queixa, né? Se tem alguém que está com alguma dorzinha, alguma coisa assim. Eu tenho um exemplo de uma pessoa na empresa, que é do ADM, que ela sempre fala assim, eu não posso faltar, porque eu tenho dores, né? Eu tenho dores na lombar, eu tenho dores na... Então, assim, eu procuro sempre trabalhar em cima das queixas, em primeiro lugar. E assim, as meninas lá, elas sabem, né, que o último dia do mês é dia de massagem na mão. Então, eu chego lá com o meu creminho, elas já ficam todas... elas adoram a massaginha na mão. Porque, querendo ou não, elas ficam ali no computador, aí dá aquela enrijecida nos dedos, né, o punho... E eu costumo fazer no último dia do mês a massagem aí no punho, na mão delas e tal. Então, assim, na maioria das vezes eu converso. Eu procuro saber se tem aí alguma dorzinha que incomoda para trabalhar em cima disso. Bacana, Cris. Eu queria também agora falar um pouquinho da experiência que a gente teve com a Pri, né? É interessante que o nosso trabalho, como bem disse o Léo, a gente não foca apenas na saúde física, né? E quando a gente fala em saúde física, como fica um pouco repetitivo sempre que a gente fala, mas a gente trabalha em algumas dimensões, né? E uma das dimensões que a gente mais gosta de trabalhar é a saúde social, né? Então, quando você trabalha com as comunidades, né? As pequenas comunidades ou as grandes comunidades. Então, uma das comunidades que se tem dentro da empresa, que também é uma comunidade, são seus departamentos, né? Então, você consegue, entre as pessoas do departamento, fazer com que elas tenham um melhor relacionamento social. Além disso, você consegue, com dinâmicas, trazer departamentos diferentes, que às vezes até têm uma certa rixa, como às vezes um setor mais técnico com um setor mais comercial. Então, a gente com dinâmicas consegue aproximar essas pessoas. E eu estou falando dessas questões sociais porque aí eu trago para dentro da G Laboral. Nós conhecemos a Pri em 2009. Se eu não me engano, a Pri ainda não era casada, ela era noiva. Não. Né? Isso mesmo. Nós vimos o filho da Pri. Orkut. Pois é. Foi pelo Orkut. Para você ver essa questão da evolução, eu não sei se o Dado ainda está aí, mas o Dado tinha falado que ia conversar com a gente na semana que vem, vai ser um grande prazer. Mas para você ver a questão da evolução, né? Muitas vezes a gente tinha dificuldade no manuseio assim, de algumas ferramentas lá atrás para fazer a procura de um profissional, e a gente já começou lá atrás a fazer o uso das mídias sociais, né? Então, e aí a gente acompanhou a carreira da Pri, acompanhou a carreira
não só profissional, mas a gente também acompanhou ali o desenvolvimento da família dela. Então fica aí esse relato que a gente acabou tendo uma grata surpresa, porque eu não sei se depois a gente acaba postando aqui, mas a gente deu uma plaquinha para a Pri de 10 anos, né? E com certeza vai voltar a nossa família aí, com certeza, Pri. Se Deus quiser, vamos ficar, tô na torcida. Tô sentindo bastante falta, que foi o que pegou nessa pandemia, né? Pegou todo mundo de surpresa. Eu lembro que eu fui numa segunda, quando foi sair da empresa, a gente já tinha mensagem de vocês para a gente conversar, que eu já não podia entrar mais, aquele susto para todo mundo. Foi uma coisa muito que a empresa que a gente atendia, né, não quis, enfim, entrar no online, né? Mas assim, é um desafio, foi uma coisa assim, foi um choque, né, que ninguém esperava, né? De repente você estava num conforto, estava ali no seu dia a dia, e de repente foi tirado tudo. Foram uns meses assim, até se adaptar. Devagar a gente vai se adaptando. Eu atendo também, eu trabalho como personal particular, atendi em academia, também fui afetada como a grande maioria dos nossos amigos, né? Aí a gente teve que se reinventar, atender a domicílio, e a gente se vira conforme pode, né? Então... Pri, deixa eu pegar o seu gancho, vou fazer só um comentário, agradecer o Fute, nosso amigo aqui de longa data, que elogiou a nossa beleza, mas acho que é mais pela amizade, né? Foi irônico mas mesmo, com certeza foi irônico. Mas falar uma coisa que eu acho legal, como o Dado está aqui, é importantíssimo a questão do comprometimento, né? A questão da live que nós fizemos lá atrás, o Dado, nós tivemos a oportunidade de conhecer a Natura, que é uma empresa fantástica, tem um programa sensacional comandado pelo Dado. Essa live que a gente fez com a Cláudia, né, quem está um pouquinho depois, a gente chamou a Cláudia porque fez 20 anos que eu comecei o trabalho de laboral, e ela falou muito a questão do comprometimento. Então é muito importante que as pessoas que trabalhem com ginástica laboral tenham esse comprometimento, como é o caso da Pri, começou lá em 2009, trabalho 5 vezes por semana, né? E a Pri só começou porque outra pessoa que estava tudo certo sumiu. E acho que o Dado pode dar ok, deve ter acontecido com ele algumas vezes. A gente, quando vai nos encontros de empresas, a pessoa simplesmente não tem o comprometimento, só que compromete todo um trabalho, um processo de trabalho, dessas pessoas que estão em mudança de comportamento, de qualidade de vida corporativa. Então, esse trabalho a longo prazo é importantíssimo, um trabalho sério, um trabalho... A gente sabe que tem algumas pessoas da área que podem estar começando na área. Isso é fundamental. A Cláudia falou lá atrás, um profissional também que tem aí 20, 30 anos de experiência com laboral. É só assim que a gente vai plantar essa sementinha num espaço que as pessoas passam 8 horas do dia delas, 10 horas do dia delas, né? Então, enfim, que nós tenhamos mais pessoas como vocês. Infelizmente, uma das pessoas que ia participar com a gente, que também é pessoa super querida, teve um problema pessoal, mas a gente vai chamá-la para participar com a gente também, né, Aline? Eu vou deixar registrado aqui o nosso agradecimento a tudo que você fez pela G Laboral. O Vinícius e o Tito também, que não puderam participar por terem outro compromisso. O próprio Sérgio. Só deixando registrado. Não, só o próprio Sérgio que hoje está em outra carreira profissional, mas coordenou a empresa por bastante tempo. E o Dado falando aqui várias vezes, a gente entende, entende bem. Mas nós estamos trabalhando, Pri, Cris, também num modo um pouco, como eu posso dizer aqui, de uma forma pouco conservadora em um aspecto que é a saúde espiritual, né? Então, a gente traz a saúde espiritual que quando a gente fala, as pessoas trazem a religião como ideia de saúde espiritual e isso muitas vezes não é verdadeiro, porque o que acontece é que a religião pegou a saúde espiritual
e os conceitos de propósito, os conceitos de compaixão, de empatia, para fazer os dogmas ali e desenvolver a religião. Mas o nosso propósito dentro da saúde espiritual é trabalhar muito o que vocês conseguem levar para os colaboradores muitas vezes, que é a alegria, quebrar a rotina que acaba acontecendo por conta do trabalho. Vocês fazem com que eles abram um sorriso, que vocês estimulam neles a felicidade mesmo. Então, isso não é de forma nenhuma um discurso motivacional. Isso dentro da ciência da felicidade, que é uma matéria estudada em Berkeley, aqui, né, na Califórnia. Eles estão trazendo isso como não é uma novidade, isso já vem há muito tempo, mas eles estão trazendo com dados científicos. Então, vocês, professores de educação física, que não pensavam em trabalhar com laboral, vocês estão fazendo e fazem uma grande diferença na vida de muitas pessoas, né? Eu não sei se vocês quiserem comentar, pode interromper a gente aqui, a gente fala muito. Léo, só deixa eu fazer um agradecimento, agradecer ao Adilson, que entrou aqui na live, e fazer uma proposta aqui para o Dado. Dado, a gente está falando de ginástica laboral, não dá para falar de ginástica laboral sem falar do seu nome, da Valquíria. Poxa, se você quiser entrar aqui, a gente faz uma substituição, eu saio, você entra, fala uns 5 minutinhos, porque eu acho que é a oportunidade de muita gente que está aqui te conhecer também. Eu acho que vai engrandecer muito. Se tiver de pijama, dá uma corridinha ali. Desculpa a brincadeira, mas se você topar, dá um joinha aqui que eu pulo e você entra uns 5 minutinhos com a gente. E depois a gente marca uma outra completa. Mas, meninas, se vocês quiserem falar um pouquinho sobre essa questão da alegria, da felicidade que os colaboradores acabam tendo com a ginástica laboral, o riso, a risada, né, a importância disso no dia deles. Né? Tô de pijama. Falar, Pri? Posso falar, então? Manda mal. Fala, Cris. Então, eu sou uma pessoa que... Eu tenho uma amiga que até brinca comigo, que ela fala que eu acordo parecendo aquelas líder de torcida. Muito dificilmente eu acordo de mau humor, muito dificilmente eu estou de mau humor. Então, quando eu chego no lugar, eu chego sorrindo, sempre. E é o que eu falei um pouquinho antes, né? Que eu cheguei lá, o que você está fazendo aqui? E eu já levo na brincadeira, eu falo, bom dia, não sei o quê, tô com saudade, sabe? E tento descontrair o máximo o ambiente onde eu tô. Tipo, quando eu percebo que tem ali no grupo uma pessoa que é mais retraída, é mais mal-humorada, porque sempre tem, né? Eu tento sempre chegar, brincar, tudo, e tentar o carisma. Eu tento trabalhar o carisma com eles, né? E dificilmente eu tô de mau humor, gente. Eu chego lá sempre, é muito difícil. E você, O que a Cris falou foi bem legal. Eu também sempre sorrindo, chego sorrindo. Já escutei muito. Nossa, você não cansa de sorrir? Você não fica... Escuta bastante isso. Porque geralmente... A minha amiga fala assim, eu tenho ódio desse bom humor. Então, de certa forma, a gente precisa ser assim, porque é isso que eles querem ver da gente. Imagina se a gente chegar carrancuda, eles já não vão querer fazer. Então, assim, já é o que a gente tem que demonstrar, que a gente está alegre, a gente está motivada, para eles sentirem isso também, né? E já ouvi muito também, nossa, depois dessa aula mudou meu dia, já passou, estava carrancudo, principalmente, infelizmente, geralmente os gestores sempre são mais mal-humorados, né? E sempre a gente chega com aquele jeitinho e vai contornando e acaba levando para fazer também, porque o gestor fazendo, os outros vão fazer também, principalmente, se o gestor está fazendo, eu vou também. Então,
Eu acho que isso super importa numa aula de ginástica laboral. Ah, bacana, bacana, muito bom. E Cris, posso te pedir para a gente fazer ali uma substituição? Sim, sim. Aí ó, a gente vai chamar o Dado aqui para falar rapidinho. Muito obrigada pelo convite. Cris, nós que Fiquei muito, agradecemos. muito feliz. Valeu, Obrigada. Cris, você Eu vou falou que sair ia ficar rapidinho. nervosa, não pareceu Ficou nem um bem. pouquinho. Não, mas Você tava nervosa. no ao vivo eu não fico tão. O meu problema é ficar contracenando comigo mesma. Esse é o problema da aula, sabe? Mas isso passa. Mas tudo isso bem. passa. É, Valeu. eu vou Obrigado, sair então. Cris. Um beijo. Beijo pra todo mundo. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Léo, enquanto o Dado vai entrar aqui, deixa eu aproveitar, a gente agradecer os colaboradores. Entrou o Fernandão aqui, trabalhou com a gente, grande parceiro também, muito tempo. Só que o Fernando, ele causava um problema pra gente. Porque quando ele ia, qualquer professor que entrava depois dele... Grande Boa, Dado. E aí? Trocou de roupa, Dado? Troquei, cara. Eu tava de pijamão. Não vou dar os detalhes sórdidos da posição que eu já tava, entendeu? Deixa pra lá. Mas ergonomicamente eu tava numa posição já que era para embarcar, entendeu? Mas eu não aguentei aqui, fiquei aqui ouvindo vocês. Tenho muito carinho, muita admiração pelo trabalho de vocês, pelas pessoas que são, né? Então, dar um spoiler aqui para vocês, é um prazer sempre. Estou à disposição. Ah, legal. Vou fazer a apresentação aqui, Pri. O Dado foi a primeira referência para a gente na ginástica laboral, né? A gente, quando empreendeu, quando eu encontrei o Dado pela primeira vez, foi no CREF. Aí eu olhei o cara grandão, né? Eu olhei e falei, caramba, como é que é concorrente? O cara fala bem. Puxa, né? Dá um certo medo, né? Para quem está começando. E depois a gente começou a ter a experiência de bater uns papos e aprendemos muito com o Dado e com essa facilidade que você tem com a oratória, com a gestão. A gente aprendeu muito com você mesmo. O Léo vai falar mais também. Dado, eu acho que é legal até te falar isso. Nessa reunião do CREF, né, nós estávamos começando, acho que era 2007, se eu não me engano. E nós saímos de lá e falamos, nossa, tem um cara, o cara é muito bom, o cara é fera demais, né? E aí a gente sempre acompanhou o trabalho que vocês fizeram, né? Até porque o mercado não é tão grande, né? Então sempre com muita admiração. E aí, poxa, até eu participei, né, do simpósio da BGL e o Dado fez uma entrevista com o pessoal do Chile, da Argentina. E foi sensacional. Acho que a gente, até uma coisa legal, Dado, a gente tem feito algumas atividades para o pessoal do Peru, para o pessoal da Argentina, para o pessoal da Colômbia, né? Isso a pandemia trouxe de bom para a gente, né? Nós extrapolamos um pouquinho esse ambiente, até por alguns clientes que têm sede nesses lugares, mas aquela entrevista que você fez, para mim, foi um divisor de águas da profissão, né? Nem sei se te deram esse feedback também. Mas eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal que é um grande prazer ter você aqui no nosso ambiente. Olha, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade de dividir essa tela com vocês. Primeiro, eu não estou, o Dado não está aparecendo para mim. A presença de vocês. Porque a presença de vocês concede a minha presença aqui. E aí as coisas acontecem, né? Eu abri o Instagram, comecei a dar um scroll aqui, e aí vi os meninos, falei, nossa, faz tempo que a gente não se fala, faz tempo que a gente não se vê, e eu vou assistir o que eles estão falando aqui. E aí, vocês muito carinhosamente, muito gentilmente me chamaram, né? Eu vejo minha filha entrando aí, olha lá, deve estar delirando. Então, eu queria falar uma coisa para vocês, gente. É assim, esse momento é um momento anormal. E esse momento anormal nos provocou a reinventarmos a forma de trabalhar com a ginástica laboral. Mesmo que seja por um período, que seja por esse período desse momento que a gente está vivendo. Mas a gente não pode deixar de manter o contato ou manter a proximidade com os nossos clientes, porque a hora que voltar,
a gente vai estar mais preparado para atender esse mercado. E esse mercado precisa da gente. Então, a gente precisa criar ou recriar, ou eu vou assim, a gente desconstruindo a ginástica laboral e co-construindo, que é isso que a gente está fazendo aqui, cara. A gente vai ter muito sucesso com os programas de promoção de saúde dentro das organizações. Então, eu vejo que é uma oportunidade da gente parar um tempinho, até escrevi isso aqui para vocês, da gente parar um tempinho, olhar para dentro da gente e ver o que a gente precisa melhorar de dentro para fora. Né? Então, eu acho que agora chegou a hora, né, da gente fazer isso, e a gente começou janeiro achando que a gente já ia voltar com tudo, aí tomamos uma paulada de novo, né? As nossas empresas voltando no presencial, a gente celebrando de novo, né? E a gente fala, peraí, cara, acho que a gente tem que olhar mais para dentro ainda, tem que se preparar mais ainda para esse mercado, porque ele vai voltar, tudo na vida passa. Completei ontem 57 anos, são 34 anos na profissão, desde 1989, trabalhando com programas dentro de organizações, e eu posso dizer para vocês, já passei por muita coisa. Então, gente, exercitem a resiliência, continuem o relacionamento com a equipe, com o time de trabalho de vocês, mesmo que vocês tenham que ter colocado eles nas medidas provisórias, mesmo que tenha suspensão de contrato, mesmo que tenha que ter tido uma demissão, que ninguém gosta de demitir ninguém, né? É muito chato, cara, sabe? Mas a gente tem que olhar para isso como um aprendizado, sabe? Como uma oportunidade de transformar, né, a vida das pessoas, porque são só 10 minutos, às vezes uma vez por semana, mas são só 10 minutos que transformam a vida das pessoas. Eu vi as profissionais aqui falando, estou escutando vocês repetirem isso de uma forma assim, frequente, isso foi só me dando força para dizer isso para vocês, né? Galera, vocês estão no caminho certo, nós estamos no caminho certo, juntos nós vamos conseguir mudar, sabe, muita coisa para melhor. Tá sendo duro, tá sendo difícil, né? Mas a gente vai mudar e eu tenho absoluta convicção disso. Podem acreditar no que o velhinho tá falando para vocês aí, beleza? Dado, muito bom, cara, muito bom. A gente vai completar daqui a pouquinho, ó, já completou, na verdade, 1 hora de live. Fica aqui o compromisso da gente fazer a live com você. Obrigado por todas essas palavras. A gente tem essa mesma visão. E eu aproveito até aqui para fazer um elogio para a Priscila, né, que foi a profissional mais longeva da empresa. Então, ficou 10 anos com a gente. E que a gente quer que volte para o time em breve. Ela é de Americana, né? Até, Pri, eu peço para você, fala lá o seu Insta para o pessoal de Americana poder seguir. É Pri Mata, com 2 T's, .personal. Seguem lá, galera. Maravilha, Pri, maravilha. E Dado, a gente gostaria muito, então, não sei se na semana que vem ou na outra, a gente se fala para poder fazer essa live falando exatamente dessa motivação, desse otimismo que a gente tem que ter em relação não só à profissão, mas em relação à vida mesmo. Tá, a gente pode falar sobre esse empreendedorismo, né? A gente pode falar sobre essa coisa de voltar em alta performance. Eu acho que esse é um tema bem legal, né? Tem a ver com uma conexão daquilo que a gente faz. Mas, Pri, parabéns aí pelo trabalho, pelo seu olho que brilha, né? A gente sente, Obrigada. A gente sente em você esse olho brilhando aí. Léo, meninos, me permitam chamá-los assim com todo respeito, né? Meninos, estamos juntos. Eu vou estar ausente na segunda, na terça e na quarta, mas a partir de quinta-feira a gente já troca um WhatsApp. Vocês têm o meu contato, também tenho de vocês. A gente troca um WhatsApp e aí a gente marca aqui um dia para bater um papo. De repente a gente pode bater um papo através da BGL também, e a gente combina o caminho, e o importante é a gente estar unido, a gente estar junto, né? Esse é o caminho.
Legal, Dado. Deixa eu falar uma coisa que eu lembrei aqui. Da última vez que nós nos encontramos, e você falou que, eu não sei se é a sua filha que está aqui, que te deu um netinho, né? A gente se encontrou na Natura, você tinha acabado de ganhar um netinho, né? Se eu não me engano, netinho. É uma E a gente netinha, fala... Ana Clara. Ela tá com quantos anos agora? Cara, ela completou dia 21 de março 2 aninhos, cara, né? Então, uma bênção, né? Uma bênção na vida da gente. A que entrou aqui é a Maitê, né? Essa fez relações internacionais, tá voando também, né? Mas é baba-ovo do pai aí, o pai tem o maior orgulho disso, né? Imagina só que não. Então ela entrou aí, meu irmão também entrou, meu irmão mora em Londres, você vê, a gente começa a entrar aqui, as coisas começam a acontecer, né? Então ele está lá também, voltou a trabalhar essa semana, trabalha num restaurante lá, chama Bluebird, e ele falou que estava morto de cansaço, que ele precisava descansar, porque voltou com tudo o restaurante para onde ele trabalha lá, ele é chefe de cozinha lá, e voltou com tudo, cara. Ele falou, Dado, voltou que parece que não tem nada. Então, gente, vai voltar. Preparem-se. É melhor a gente estar preparado pela oportunidade que vamos ter do que não estarmos preparados para ela. Porque se a gente estiver preparado, cara, o céu vai ser o limite. Não tem limite. Vai ter cliente para todo mundo. E o que vocês trouxeram é isso. Ninguém é concorrente, cara. Porque se o mercado estiver bom, tá bom para todo mundo. Sabe? Tá bom para todo mundo. Bom, vocês sabem que eu gosto de falar, né? Então não me põe para falar. Não, mas tá combinado. Tá combinado. E a gente, trocando esse zap, vai fazer a divulgação para que a gente possa passar essa mensagem de otimismo mesmo. Agradecer demais a todas as pessoas que vieram, deram um oi aqui para a gente. Pri, não sei se você quiser também fazer um encerramentozinho, fique à vontade. Eu quero agradecer pelo convite, primeiramente, tá? Por vocês, mesmo tendo desligado da empresa, a gente continua sempre em contato, isso é muito importante, né? E quero agradecer também por todos, entraram alguns amigos meus aí, legal, obrigado por quem entrou, né? Que eu divulguei também. E espero que vocês me convidem mais e que logo a gente volte a trabalhar junto, se Deus quiser. Com certeza, com certeza. Legal. Léo, deixa eu aproveitar, eu quero... eu estava falando, quando o Dado estava entrando, estava falando do Fernando, né? E agora entrou o Everton, outro profissional, parceiraço nosso. Agradecer, Everton, poxa, lá em Recife, você virou aquilo de ponta cabeça, excelente profissional, e o Fernando estava brincando, que ele ao invés de gerar, ele acabava causando problema, porque ele ia, todo mundo queria ele em todos os lugares, tinha que multiplicar o Fernando por 1000. O Fernando era... o cara... E Dado, assim, a gente fez uma live na semana passada, retrasada, em um momento a gente falou família Gelaboral, né? Por isso que eu fiz questão de lembrar essa questão do seu neto, porque você é um cara, pelo pouco que a gente se conheceu, muito família, a gente valoriza muito isso, né? Eu acho que é trazer isso para a sociedade, a família, as amizades, o respeito, o otimismo. Então, quando você apareceu ali, eu falei, poxa, o Dado tem que dar uma palavrinha aqui que vai contagiar todo mundo, estamos à disposição para fazer a live onde você quiser. Obrigado por ter aceito o nosso convite e obrigado por todo mundo que participou, foi muito legal, era uma live despretensiosa, mas foi muito legal. Bacana. Pessoal, um beijo no coração de vocês, fiquem bem. Amém. Cuidem-se. Amém, amém. Isso mesmo, vamos cuidar. Beijão. Valeu, boa noite. Beijo, fiquem bem. Boa noite, tchau, gente. tchau. Tchau.